Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui direto da China, em Fujian, para mostrar para vocês uma fábrica raiz de gelo. Essa fábrica é um pouco diferente porque aqui eles fazem gelo em bloco. Então, por exemplo, nós estamos muito acostumados a ver gelo em escamas no Brasil, apesar que bloco também é utilizado para outras aplicações, mas hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre como funciona uma máquina de gelo em blocos. Então bora lá para dar uma olhada. Aqui nessa fábrica, nós temos as máquinas de gelo e aqui são gelos em bloco. Então, o que acontece? Aqui eles são especializados em vender blocos de gelo. Então, eles fabricam o gelo e vendem o bloco. Cada bloco tem 60 quilos. E vários tipos de clientes compram, desde mercado de pesca ou, enfim, inúmeros tipos de indústrias e comércios compram esse bloco e depois ele vai processar. Pode ser que vire gelo em escama, pode ser que vire gelo para outras aplicações. Essa máquina que vocês estão vendo aqui, ela faz esses gelos, então cada bloco tem 60 quilos. Essa parte aqui que vocês estão vendo é justamente o nosso evaporador. E aqui a gente tem capacidade de fazer, num ciclo de 14 horas, 17 toneladas de blocos de gelo. Então cada ciclo leva 14 horas. É alimentado a água lá por cima, então você imagina que você tem vários canais que eles são como retângulos, são cubos que são feitos. Então, mais ou menos desse tamanho aqui cada cubo. E você passa o fluido refrigerante pela parede e ele vai congelando. Então, leva 14 horas para fazer um ciclo. Só que é muito legal que essa máquina, o que acontece? Ela faz o bloco de gelo, leva 14 horas. Quando esse bloco de gelo está pronto, ela faz um sistema automático. Essas placas vão descendo. Vocês podem ver que aqui, cada ponto desse aqui, é um bloco de gelo que é feito. Então toda essa estrutura ela desce e aí é feito o fluxo de gás quente. Ó, vocês podem ver a estrutura inteira ela vai descendo. Existe um sistema hidráulico que faz isso. Ele desce mais ou menos até esse nível. Aí é feito um fluxo de gás quente nas paredes para soltar esse bloco e esse bloco desce. Lá no final, aquela peça branca que vocês estão vendo ali de nylon, algum tipo de material assim, é um carrinho que ele vem empurrando todos esses blocos de gelo para dentro de uma câmara fria. Então ali, essa plataforma desce, aquele carrinho empurra e esse outro lado de cá, esse outro lado é a porta de uma câmara. Então ele já vai direto para a câmara fria de uma maneira automática. Então essa parte aqui basicamente é todo o nosso evaporador. Então nós temos aqui os evaporadores. E aqui a nossa unidade de refrigeração. Uma coisa bem interessante que eu percebi vindo nessa fábrica, né? Muitas vezes a gente está preocupado com fluidos refrigerantes. No Brasil isso já é uma grande preocupação. Essa instalação aqui tem, se eu não me engano, são 3 anos. E a gente pode dar uma olhada aqui do lado, ó. A gente está falando de R22, pessoal. É uma instalação que tem 3 anos aqui na China e está operando com R22. Eu não sei te dizer o quão comum é, mas eu vi bastante, eu fui visitar algumas instalações e eu vi bastante coisa com R22 aqui na China ainda, então me parece que é razoavelmente comum. Aqui dá para ver um pouquinho dos nossos coletores. Então aqui é o distribuidor, né, do evaporador, nós temos ali a válvula de expansão, aquele carinha ali, a nossa válvula eletrônica. O distribuidor aqui é um sistema de expansão seca. Esse tipo de máquina de gelo tem vários tipos de aplicação. Aqui a gente está usando R22 com expansão seca, mas poderia ser, por exemplo, amônia num sistema inundado. Então depende um pouco da necessidade. E aqui é curioso que a gente está com um compressor SRM, um compressor aberto feito principalmente para amônia, mas aplicado com R22. Então aqui nós temos um motor de 125 cavalos aplicado em um compressor parafuso da SRM, que é um compressor extremamente robusto para uma aplicação como essa. Então é bastante curioso ver isso. E aqui é um sistema bem tradicional, né, de um skid de amônia, né? A gente tem o compressor, que ele é do tipo aberto, com motor elétrico acoplado. Embaixo nós temos o separador de óleo, né? Essa parte toda aqui é o nosso separador de óleo. Nós temos aqui filtro de óleo, a bomba de óleo, que normalmente é sempre externa essa bomba de óleo, e todos os apetrechos e acessórios que um sistema como esse exige. Mas é curioso isso, porque é uma instalação com expansão seca,
com R22. E quando a gente fala de vender gelo, nós estamos falando basicamente de vender energia, né? Porque a água não é um custo alto. O que é alto no custo do gelo é sempre a energia. E mesmo assim aqui, claro, temos um compressor de altíssima eficiência, mas não estamos, por exemplo, trabalhando com amônia, o que é curioso. Se a gente trabalhasse com amônia nessa aplicação, tranquilamente uns 15 a 20% de energia a gente melhoraria. Mas mesmo assim, eu percebi que esse compressor é aplicado com inversor de frequência. Então, alguma preocupação nós temos, mas eu conversei com o pessoal daqui, eles não souberam dizer o porquê não foi utilizado amônia, foi utilizado R22. E aí nós temos aqui na estrutura superior os condensadores, que são do tipo evaporativo. Então aqui vocês podem ver que são 4 equipamentos iguais. E aí agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a câmara fria, onde depois fica armazenado esse gelo. Aqui dá pra gente ver, a nossa câmara agora tá menos 7 graus. A gente consegue ver aqui um sisteminha. Geralmente câmara de gelo, ela fica nessa faixa de temperatura. Câmara de gelo você não precisa manter ela a menos 20, não faz sentido. Você manter ela entre menos 5 e menos 10 é temperatura suficiente para uma câmara que vai conservar o gelo. Aqui, ó, dá uma olhadinha, dá para mostrar um pouquinho o detalhe, se a gente virar aqui para entender melhor como entra. Aqui são as portas, não sei se dá para perceber, mas quando termina o fluxo de gelo, eles abrem essa porta, né? Ela é uma porta automática, e aí você tem o sistema pneumático que já empurra para dentro da câmara esse gelo. Então é um sistema totalmente automático que faz isso. E aí bora lá dar uma olhadinha na câmara fria. Esse aqui são os nossos blocos de gelo. Então você pode ver, a gente está falando mais ou menos aqui, ó. São 2 palmos, mais ou menos cada bloco desse por 1 palmo. E é um bloco aqui, estamos falando algo em torno de, acho que 1 metro, 1,10 m mais ou menos de altura. Então, ó, esse bloco inteiro que você está vendo aqui grande, foi um lote de produção. A gente tem aqui cerca de 17 toneladas de gelo. Então isso tudo vem automático para cá. Então você pode ver as 4 máquinas e depois você tem ali uma área para um segundo lote, né? Agora não está produzindo gelo porque só é feita a produção de gelo durante a noite e madrugada, porque a energia aqui é mais barata. Assim como no Brasil, durante o dia você paga mais caro e de madrugada você tem alguns horários que é mais barato. Então eles só operam essa planta da noite e madrugada. Durante o dia ela fica desligada. E depois do outro lado ali, eles saem com esse bloco de gelo. Uma coisa bem interessante aqui, não sei se vocês conseguem pegar o detalhe, é como é feito o evaporador da câmara. Aqui a gente tem um sistema estático de frio. Você pode ver que não tem circulação de ar, você não tem evaporadores com ventilador, por exemplo. Aqui nós temos só esses tubos aqui, são trocadores. É muito parecido como era as geladeiras lá no passado, né? Você só tem esses feixes de tubos passando aqui. E por que isso? Quando a gente quer armazenar gelo, se a gente usa forçadores tradicionais com circulação de ar, tem um problema. Ele não deixa o gelo tão seco como está aqui. Ele cria um pouco mais de umidade. Aí acontece que essas placas elas acabam grudando um pouco uma na outra. Você perde um pouco de gelo, né? Se ele ficar armazenado aqui. Então, quando você tem circulação de ar, para armazenar gelo como esse em bloco, não é a melhor maneira de se armazenar. Então é feito esse tipo de serpentina. E é interessante que eu conversando com eles, né? Como que é feito o degelo? Porque você pode ver que não tem uma bandeja. Então geralmente vai depender da umidade do ar, né? Isso vai variar de acordo com a época do ano. Mas ele falou que ele consegue trabalhar de 2 a 3 meses sem degelo. E aí quando ele precisa fazer um degelo, a câmara ela é toda esvaziada aqui, tira toda a mercadoria, desliga a câmara, aí espera descongelar, isso tudo vai cair aqui no chão, aí é retirado esse gelo para fora e depois volta o processo de novo. Então assim, é um processo de degelo que leva mais de um dia, né? Mas isso é feito a cada 2 ou 3 meses. Então isso é bem interessante para armazém de gelo. Agora aqui em cima dos equipamentos, dá para a gente ver um pouquinho da estrutura, é uma estrutura bem simples. Basicamente a gente tem aqui essas linhas brancas, que você vê aqui essas tubulações, são para alimentar a água. Quando vai iniciar um novo processo, a gente vê ali que tem um sistema pneumático
que é justamente para fazer o controle de descida dessa plataforma que vai sair o gelo. Ali no fundo a gente tem a câmara fria, onde ele armazena esse gelo depois. E é uma instalação bem simples, né? São basicamente 3 partes. Você tem a máquina de gelo, aí você tem a unidade de refrigeração, que nesse caso está acoplado ali, mas dá para ver que ela é parafusada, ela vem separada. E nós temos ali em cima, tem uma plataforma metálica no alto, que tem os condensadores evaporativos. Então é uma instalação bem simples, mas é legal de ver, né? Porque realmente é uma estrutura bastante robusta aqui, né? E a gente tem aqui essa plataforma que foi feita justamente para poder andar, fazer manutenção e tudo mais. Então é uma máquina bem legal, uma máquina bem robusta. E eu achei interessante mostrar para vocês. E ali por último, né? Vocês conseguem ver bem, é justamente a câmara fria, onde é armazenado depois esses produtos. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha dado para entender um pouquinho sobre como funciona uma fábrica de gelo em blocos. E se ficou qualquer dúvida, como sempre, deixa nos comentários que a gente tenta responder à medida do possível, talvez com outro vídeo. E se você achou que esse conteúdo é relevante, como sempre, né, se inscreva nas nossas redes sociais da Frigocenter, é muito importante. Estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no próprio YouTube, né, que é onde vocês estão assistindo agora. Manda esse vídeo para o seu amigo via WhatsApp se você acha que vai ajudar ele, porque para nós isso é muito relevante. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.